Olá, sejam todos bem-vindos. E o tema de hoje é constelação familiar no mundo empresarial. Será que a constelação familiar e as leis sistêmicas operam nas empresas, nas relações de empresa? Sim ou não? Eu sou Carmen Gasparini, constelador familiar, e vamos lá aprofundar esse tema. Mas antes, já sabe, né? Dá aquela curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe para mais pessoas aí que podem se beneficiar desse assunto. Constelação no mundo empresarial vem crescendo muito. Até os grandes coaches, né? Todos eles já têm a base, a formação da constelação. Por quê? Apesar de muitos cursos aí que eles fazem, eles viram que sempre bate na mesma tecla. Existe algo que ainda é oculto no sistema familiar que está reproduzindo ali nas operações na empresa entre as pessoas que se relacionam de sistemas familiares diferentes, mas que ocupam posição ali na empresa. Enfim, então as leis sistêmicas sim operam, querendo ou não, de forma invisível, oculta nas empresas. Isso porque todos vemos um sistema familiar e nesse sistema somos unidos por um laço de sangue, de um amor existencial, que já comentamos em outros vídeos, e temos um vínculo profundo na alma. Então, nesse vínculo, a gente quer pertencer, a gente tem uma ordem de chegada e a gente quer equilibrar nas trocas. Entre pais e mães já vimos que o equilíbrio é impossível, porque os pais são maiores, eles dão, a gente recebe e passa adiante. Entre os iguais, há necessidade de equilíbrio para que o sistema se equilibre e que tudo flua naturalmente. E a ordem de chegada é importantíssimo. Quem chegou primeiro tem prioridade por quem chegou depois, mas nós vamos ver que algumas vezes isso vira exceção. Então vamos lá, falando de empresa. Por que a empresa também, as leis sistêmicas operam na empresa? Porque também é um sistema que se forma a partir de várias pessoas que vão entrar numa empresa que tem um objetivo definido. É muito importante que a empresa ela tenha esse objetivo definido no estatuto, enfim, com os sócios e todos os cargos definidos. E ali, cada um tenha o seu pertencimento. O que é o pertencimento para a empresa, Carmen? Todos que entraram na empresa foram admitidos, eles têm um tempo temporário. Como assim temporário? Ora, eles estão pertencendo no momento que são contratados e vão deixar de pertencer ou quando forem demitidos ou quando aposentarem, enfim, em algum momento da empresa. Não é definitivo, diferente do nosso sistema familiar. Mesmo quando nossos antepassados, né, já faleceram, eles nunca vão deixar de pertencer, eles sempre vão estar pertencendo. Eu acredito que você sempre inclua, cada um aí tem aqui dentro, cada um dos seus entes familiares, mesmo aqueles que partiram desse mundo. Agora, o pertencimento da empresa é até o momento que ele é contratado, até o momento que ele sai daquela empresa. Já o equilíbrio, a troca ali vai depender muito, né, do cargo. Vamos falar agora dos cargos, né, da hierarquia. Quando eu tenho a direção, os sócios, a direção, enfim, se eu vou ter alguém para comandar aquela empresa, ou até o chão da empresa, ali tem hierarquias entre a própria empresa. Agora, quando a gente fala de troca da empresa, a gente está falando de troca da empresa com fornecedores, com os clientes. Então, isso tem que ser uma troca equilibrada para que a empresa consiga fluir. Imagina uma empresa onde todos os funcionários ali trabalham por um valor muito abaixo do mercado, vamos imaginar abaixo do salário mínimo, em condições precárias. Essa empresa ela nunca vai progredir, ou ela pode progredir, mas em algum momento ali o equilíbrio vai reinar e essa empresa ou vai quebrar, ou seus sucessores ou herdeiros vão pagar esse preço, equilibrando ali muitas vezes numa falência. Então, a lei do equilíbrio ela vai ser mantida e tem que ser respeitada dentro da empresa, nas relações da empresa com os iguais. Os iguais são para quem ela vai vender, para quem ela vai comprar, tem que haver uma troca justa, inclusive para os funcionários da empresa. Ah, mas Carmen, e a ordem? Ela também exige na empresa? Com certeza. Quem chegou antes tem precedência por quem chegou depois. Imagine um funcionário de anos lá na empresa, se ele não deve ter uma atenção maior do que quem está entrando agora. Com certeza. Há alguma exceção, Carmen? Sim. A contratação de uma nova pessoa, onde essa pessoa é especialista naquela área, mesmo mais novo do que aquele que entrou, ela pode ter um grau de prioridade em relação àquele mais antigo. Mas olha lá, se esse mais novo entrou com um ar de arrogância, passando por cima de tudo que aquele mais antigo ou aqueles mais antigos fizeram pela empresa, sem reconhecer o que foi feito, e mais do que isso, até chegar, né, entender, conversar com esses mais velhos, como foi até hoje, o que fizeram,
e dar sugestões, pedir opiniões dele, isso é, como um líder, aí ele vai perder essa posição de hierarquia superior. E aí a empresa pode começar a quebrar, porque não foi respeitado tudo o que foi feito antes, por quem veio antes e mais antigo. Então, esse que entrou agora, por mais especialista que for, se ele tiver o conhecimento sistêmico, a primeira coisa que ele vai é conversar com os mais antigos, escutar o que foi feito, dialogar com o que foi feito, por opiniões e projetos de aplicação, respeitando aqueles que vieram antes e honrando eles, dizendo, foi até aqui como foi, escutei a todos, agora eu vou colocar um novo conhecimento a ser aplicado, mas sem arrogância, respeitando tudo que foi até hoje, e aí tá tudo bem. E ele começa a ter uma hierarquia, uma prioridade agora sobre mesmo os mais antigos, porque ele é um especialista na área e ele foi contratado para reerguer ou para crescer aquela empresa, porque ele foi indicado como especialista numa área específica ou até geral daquela empresa, como um administrador, por exemplo. Então ele passa a ter a prioridade, mas desde que não haja arrogância. Então as leis estão operando, querendo ou não, elas estão ali de forma oculta, inconsciente e invisíveis, como na nossa vida, como no nosso sistema familiar. Principalmente em empresas que são empresas familiares. Ali tem um grande, não vou dizer problema, mas uma grande preocupação, porque muitas coisas que acontecem já no sistema familiar, esses mesmos integrantes da família vão representar a empresa e podem levar esses emaranhamentos para a empresa. Vamos entender. Imagine uma família onde os filhos não respeitam o pai, onde não tem hierarquia do pai, no pai, já no lar. A tendência é que esses filhos assumam cargos e queiram opinar e mandar, muitas vezes, em quem fundou a empresa, que é o pai, E eles, como herdeiros ou sucessores, futuros herdeiros, chegam lá numa arrogância maior do que o pai, como faz na família, e aí essa empresa vai começar também a derrapar, a afundar, por não respeitar a hierarquia, nem no sistema familiar e nem na própria empresa. Então essas leis estão ali operando, e como eu disse, os grandes coaches já entenderam isso. Em grandes treinamentos, os maiores treinamentos oferecidos no Brasil e no mundo, passam pelo menos 2 temas relacionados ao sistema familiar e essas relações inconscientes que a gente leva da família para a empresa e as leis sistêmicas que operam de forma invisível nas empresas. Nesse momento eu vou dar um exemplo de hierarquia na empresa. Imagine as reuniões da empresa. Deve seguir também um posicionamento, uma organização durante a reunião. Então, o chefe está sentado, ao lado direito dele vem os administradores, que é o maior cargo responsável pela empresa. À esquerda vem os que representam o chefe na sua ausência. E da esquerda para a direita, em sentido horário, vem todos os representantes no nível hierárquico, por tempo de empresa e especialidade da empresa. Então, do maior para o menor. Então, essa forma de sentar, de organizar na empresa, já tem uma informação sistêmica importante, que é respeitar a hierarquia dentro da empresa. Sucessão empresarial e os herdeiros da empresa. Um movimento muito importante do fundador da empresa, quando vai preparar uma sucessão, é entender que tudo que ele fez vai ser passado adiante e muitas vezes quem vai assumir essa empresa pode ter ideias diferentes. Que nesse momento se interrompe a ação dele perante a empresa, mas que a alma fica. Tudo que ele fez deve ser honrado pelos sucessores. Então, é uma maneira muito importante, muitos fazem isso, grandes empresas, quando fazem a sucessão, principalmente quando é em família, fazem uma comemoração, colocam uma placa com o ano, fotos dos fundadores, o tanto que foi importante para a empresa, e esses passando, todo esse movimento, toda essa função agora que vem aos filhos ou algum outro sucessor que foi eleito, indicado, mas deixando o caminho livre para que eles façam do jeito deles, mas lembrando que tudo que eles fizeram, essa alma fica na empresa, e quem assume deve respeitar esse movimento e honrar da melhor forma possível. Quando a gente fala de herdeiro é aquele que herda a empresa, mas às vezes nem vai na empresa. Muitas vezes isso acontece em família, tem 3 filhos, um vai lá, abraça como sucessor, e os outros 2 lá
querem só uma mesada ou só quer uma retirada. E aí vai quebrar novamente o equilíbrio da empresa, porque para receber precisa dar algo. Então ele precisa estar ciente que um herdeiro não é igual a um sucessor. O herdeiro ele tem parte da herança, mas não tem a ação dele dentro da empresa. Então não tem direitos iguais, ele não tem retiradas iguais, e isso deve ser muito claro na hora da sucessão. Mas é muito confuso e é muito comum, quando as empresas são de família, começar as brigas que já tem, né, no próprio sistema familiar, levando isso para a empresa, e aí irmãos muitas vezes se desgastando com ações, e aí a empresa também patinando, porque não tem ali a consciência desse movimento. A maior alegria, né, para quem deixa a empresa funcionando ali para um filho, para um parente, enfim, é que ele seja um sucessor, que ele leve toda essa energia, essa alma, né, que foi depositada ali dos pais, tios, enfim, dos donos, dos fundadores da empresa, para que consiga ainda manter o objetivo que foi criado essa empresa de servir muitas pessoas. E se ele entender isso, é um caminho muito grande para que ele fique no lugar dele e respeite esse movimento da melhor forma possível, para que a empresa e ele consigam aí progredir, crescer e ter paz e harmonia no sistema e também na organização. Então isso eu falo muito porque é muito confuso e eu vejo direto sucessores e herdeiros. E é uma briga entre eles porque não tem um acordo e muitos querem ganhar o que não pode, no equilíbrio querem romper o dar e receber e querem tomar para eles partes que não são deles. Eu reforço esse movimento porque é muito comum nas constelações aparecerem, né, esse conflito entre sucessores e herdeiros. E principalmente quando um sucessor ainda é eleito que não é da família, alguém para assumir aquilo lá, porque já tem, né, conflitos dentro do sistema familiar, que a única forma ali que foi, né, pelos fundadores vista naquele momento era eleger alguém para assumir, pois os fundadores não tinham opção ou de um filho ou de alguém próximo para assumir a empresa, ou até tinham, mas já haviam esse conflito familiar, então elegeram alguém fora da empresa, alguém capacitado para assumir essa empresa. Agora eu vou trazer algumas perguntas para você, empresário, microempresário, grande empresário, startup, enfim, de qualquer segmento, pensar e responder. Então, olha lá, algumas perguntas. Como seria se você visualizasse qual direção seguir para atingir as metas da sua organização? 2. Qual a força que a organização teria se ela tivesse todos os sócios e equipes olhando para a mesma direção? 3. Você sente que já não tem a mesma força para impulsionar pessoas, como se sua atenção estivesse sendo desviada para fora do seu negócio? 4. O quanto significaria ser capaz de ver o que está impedindo a sua organização de crescer, apesar de todos os esforços? Essa é que mais pega. 5. Como você estaria daqui a um ano se soubesse hoje a questão exata que bloqueia o sucesso do seu negócio? São perguntas que a gente faz numa entrevista, quando a abordagem vai ser, né, de forma sistêmica e o empresário ainda tem dúvidas, né? Será que isso é importante para a empresa, esse olhar sistêmico? Então essas são algumas perguntas. Agora eu vou trazer sinais de alerta que a sua instituição, sua empresa pode estar com problemas sistêmicos. Existem conflitos entre os sócios, equipes e setores? Estagnação nos resultados, apesar de todos os esforços? Parece existir algo oculto que interfere no bom andamento da organização? Os produtos, apesar de bem desenvolvidos, não vendem? Repetição de padrões de erros, falhas de processos, ações judiciais, tchananã, tchananã, tchananã. Falta de cooperação, ordem e clareza sobre o que deve ser feito? Dificuldade de inovar e renovar? O sucessor encontra dificuldades de continuar a organização? Processos de fusão e aquisição gerando muitos conflitos? Recorrentes perdas financeiras e negociações mal sucedidas? Alta rotatividade de pessoas em um determinado cargo ou setor? As pessoas se sentem infelizes e adoecem na organização? Então, essas são mais umas perguntas que a gente faz para identificar se o sistema, isso é, se essas leis sistêmicas estão operando de forma oculta e estão desestabilizando por não ter conhecimento dessas leis que não estão sendo aplicadas de forma correta na empresa. E aí, gostou do assunto? Lógico que foi abordado de forma bem resumida alguns tópicos,
Mas só para você que é empresário ou está pensando em montar uma empresa, mesmo uma microempresa, dar atenção também não só, né, a parte contábil, a parte administrativa, de gestão, de vendas, mas também essa parte que é oculta, que muitas empresas não dão atenção. Então explore também esse conhecimento sistêmico antes de abrir, durante e nos processos que você vê que precisa, como foram as perguntas, né, as dicas que eu dei aqui. Contrate um constelador familiar ou, né, algum gestor, alguém que tem a ideia sistêmica, que conhece as leis sistêmicas e como elas operam na empresa para que você consiga aí alcançar o sucesso com o menos possível dor de cabeça. Né? O empreender já não é tão tranquilo, e se você entra com o pé direito, com todo esse conhecimento que é oculto para muitos, você já sai à frente. E aí, gostou? Então vai lá. Não esquece, dá um like, compartilha para mais pessoas, se inscreve no canal e eu fico por aqui. Um grande abraço.